Meu Malvado Favorito. Apesar dessa saga ter menos de 15 anos no mercado, essa franquia já se consolidou como uma das que fez mais bilheteria, não só no ramo das animações, mas do cinema no geral. E isso acontece tanto pelas suas boas histórias, mas também pelo seu excelente desenvolvimento. Brincadeira. Isso só acontece por causa dos Minions, que são verdadeiras fábricas de dinheiro. Agora, o que ninguém pode contrariar é que os seus filmes, apesar de serem simples, ficam eternizados nas nossas memórias. E por mais que os seus vilões não tenham muita complexidade em suas tramas, eles fornecem um toque cômico necessário para o filme funcionar. E pessoal, nesse vídeo eu não vou estar analisando apenas os antagonistas da saga, mas os protagonistas também. Afinal, nessa franquia praticamente todo mundo é vilão, então seria injusto falar apenas dos antagonistas. Por isso hoje, nesse maldito canal, todos os 15 vilões de Meu Malvado Favorito e Minions, do pior ao melhor. Em último lugar da lista fica o Sexteto Sinistro. Minions 2 talvez seja o terceiro melhor filme de toda essa franquia, perdendo apenas para Meu Malvado Favorito 1 e Meu Malvado Favorito 2. Isso porque ele tem alguns aspectos bem legais, como retratar a infância do Gru e mostrar o início dele no mundo da vilania, além do filme se passar nos anos 70, tendo uma estética e trilha sonora que fazem jus a essa época. Porém, sem sombra nas dúvidas, a pior coisa de todo esse filme são os seus vilões, mais respectivamente, o Sexteto Sinistro. Não tem como lembrar de nenhum deles. Nenhum deles tem uma história ou uma motivação que cause qualquer tipo de interesse no público. Eles são tão horrorosos que a introdução deles já é um furo de roteiro. Afinal, por que motivos eles expulsariam o Willy Cobra do grupo? Aquilo não fez o menor sentido. Ele foi quem criou o grupo e por mais que estivesse velho, provou em vários momentos que ainda dava sim conta do recado. Então não existiam motivos para expulsar o coroa do grupo. E quando o Willy Cobra é banido, o Sexteto só piora, já que ele era o único que ainda tinha um pouco de carisma a apresentar. De resto, só sobraram personagens que não apresentam nada, nem o design deles consegue ser interessante, tirando a Freira, é claro. Eu tenho que admitir que o design dela é muito maneiro. E pra provar que esses vilões são ruins, me diga você, tu lembra qual o nome de cada um deles? Eu aposto que não, porque o filme em nenhum momento faz a menor questão de desenvolver esses personagens. A motivação desses caras é a mais genérica possível, eles apenas querem ter mais poder. Oh nossa, nenhum vilão nunca quis isso no cinema, né? Se tivesse que definir esses vilões em uma palavra, essa seria: irrelevantes. Justamente porque eles não fazem nada de importante o filme inteiro. Mas, para não ser tão injusto, o design dos monstros que eles se transformam no final do filme são legais. E esse conceito de monstros do Zodíaco é algo que nunca tinha aparecido na franquia. Então é sim um ponto positivo. Outro ponto positivo é o elenco de dublagem americano deles, que é composto por várias estrelas dos anos 80 e 90, como Jean-Claude Van Damme e a Xena, a princesa guerreira. No mais é isso. Próximo, em 14º lugar fica o Herbie. Herbie é o esposo da Scarlet Overkill, a principal antagonista de Minions 1. Herbie é um cara bem tranquilo que parece muito mais um maconheiro do que um vilão, mas tudo bem, ele atua no filme apenas como um ajudante da sua esposa, e que trabalha construindo as armas que ela utiliza, como se ele fosse o Tony Stark e ela fosse a Homem de Ferro. E a principal motivação dele é tornar a sua esposa a rainha da Inglaterra, e em nenhum momento ele demonstra sentir ciúmes do sucesso dela, e também em nenhum momento ele demonstra sentir qualquer raiva dos Minions, por isso é até um pouco difícil considerar ele um vilão. Ele não é um personagem ruim e não prejudica o filme que aparece. Porém, como a participação dele é muito curta e em nenhum momento você fica com raiva ou enxerga ele como um verdadeiro vilão, acho que a sua posição na lista fica bem adequada. Enfim, próximo, em 13º lugar, Evil Minions. Rapaziada, assim como eu citei na introdução do vídeo, essa lista não vai conter apenas os antagonistas principais dos filmes, mas os antagonistas secundários e os protagonistas também. Nesse caso, estou me referindo ao grupo de antagonistas secundários, os Evil Minions, que aparecem em Meu Malvado Favorito 2 e fazem parte do exército criado pelo El Macho para dominar o mundo. Eles são Minions normais que receberam o soro PX-41, mudando totalmente a sua aparência, adquirindo a cor roxa, braços longos, cabelo roxo crespo selvagem, dentes afiados e tortos. Além disso, se tornaram mais fortes, rápidos e resistentes do que os Minions normais. Outro aspecto legal deles é a função narrativa que eles representam
representam. Mais especificamente, eles fazem parte do desafio que o protagonista Gru precisa superar, o que é interessante pois se difere da função narrativa que os Minions possuem nos próximos filmes da saga, que é fazer piada de peido e bunda. Haha, que engraçado. Porém é só isso que eles têm de legal, além do design, é claro, sendo o maior problema deles que o plano que o El Macho tinha feito não fazia o menor sentido. Mas calma, que vou deixar pra falar disso quando chegar a vez de analisar ele. Por enquanto, próximo, em 12º lugar, Willy Cobra. Agora se encontra o vilão que foi responsável por aconselhar o Gru na vida do crime, Willy Cobra. Esse velho criou o Sexteto Sinistro e, como eu já tinha dito antes, foi expulso do seu próprio grupo sem motivo nenhum e aparentemente tinha falecido. Mas como todo bom vilão, ele deu um jeito de se safar dessa, criando o próprio grupo de capangas, mas que depois de um tempo o abandonaram, forçando ele a se unir ao Gru e fazendo dele o seu discípulo da maldade. E nesse caso, por mais que ele comece como um inimigo do Gru, eles com o decorrer do filme vão se tornando amigos. Mas não podemos esquecer que ele foi bem cruel na cena em que tortura o Gru, que naquele momento era apenas uma criança, mano. Eu não diria que o Willy Cobra é um excelente personagem, mas ele não é péssimo e possui uma boa função em todo esse universo do meu malvado favorito. Afinal, ele é o mentor do maior vilão de todos os tempos, o Gru. E só não fica mais na frente na lista por causa daquele final broxante no qual ele aparece vivo em seu próprio funeral. Na minha visão, o filme teria terminado de uma maneira bem mais épica caso o Willy tivesse de fato morrido para proteger seu aluno. Mas sabe como é, né? A Illumination sendo Illumination. Esse personagem deixa uma dúvida que eu queria que vocês respondessem nos comentários. Ele foi o único vilão que não apareceu no final de Meu Malvado Favorito 4, formando assim duas teorias. A primeira é que ele foi dessa para uma melhor e por isso não aparece, e a segunda é que ele simplesmente nunca foi capturado pela Liga Anti-Vilões. Mas e você? Acredita em qual dessas duas teorias? Você acha que ele morreu ou que ele nunca foi preso? Deixa aí nos comentários. Em 11º lugar, Maxime Le Mal. Sua história é simples. Ele era o melhor aluno da escola de vilões. Escola essa que o Gru também estudou. E tava tudo indo bem com ele, até que o Gru foi lá e roubou a sua música do show Os Talentos. Só isso. Essa é toda a história dele, e a sua motivação também. Até que é engraçada, mas convenhamos, isso não é um motivo para uma pessoa querer matar a outra. E quanto ao seu nível de ameaça, até que esse personagem compensa bem, pois ele tem os poderes de uma barata, tipo super força e super resistência, além dele possuir uma espécie de veículo que se parece com uma barata. Então ele tem uma presença imponente devido aos seus superpoderes. Tem um veículo legal, tem um sotaque francês que dá uma certa personalidade e o design dele também é bem legal. Eu achei essa roupa dele muito estilosa e o cabelo também, embora seja parecido até demais com o vilão de Phineas e Ferb. Porém, mesmo com todos esses pontos positivos, não podemos esquecer que estamos falando da Illumination, então é claro que eles vão fazer alguma besteira. Quando ele apareceu no início, pensei que ele poderia ser sim um bom vilão, talvez ali no mesmo nível do Balthazar Brett, mas não foi o caso. Esse cara é só mais um personagem mal escrito e mal utilizado, fazendo com que a ameaça que ele representa seja jogada pelo ralo. De começo, a sua subtrama como vilão parece até ser interessante, pois dentre os vilões dessa franquia, ele é o único que possui um passado com o Gru, e o filme deixa esse passado em segredo para manter um clima de mistério entre eles. O problema é que com o decorrer do filme ele vai sendo deixado de lado, nos fazendo refletir que esse vilão não possui um plano. Poxa mano, o Vetor conseguiu roubar uma pirâmide sozinho e ainda conseguiu roubar a lua do Gru. O El Macho conseguiu realizar seu plano de ter um exército de Evil Minions. O Balthazar conseguiu pegar o diamante para destruir Hollywood, e todos eles elaboraram planos para fazer essas coisas. Mas o Maxine, a única coisa que ele faz o filme inteiro é ficar indo de um lado pro outro atrás do Gru, sem nenhum plano, sem desenvolvimento, sem nada, fazendo com que a única coisa que dê pra se extrair dele seja aquela história mequetrefe dele com o Gru na escola de vilania. Enfim, é um personagem com um enorme potencial desperdiçado, pois ele é o mais ameaçador de toda a saga e possui um design muito maneiro, mas Illumination, né? Fazer o quê? Em 10º lugar, Scarlet Overkill. Agora imagina aí, você ser a suposta melhor vilã de todos os tempos e ser derrotada por essas bolas amarelas inúteis que só fazem besteira. Essa personagem apresenta uma dualidade entre ser uma vilã com muito potencial e ao mesmo tempo ser uma vilã da Illumination. Por um lado, ela apresenta ser uma vilã super competente, tem um marido que consegue fabricar armas, é respeitada por todo o mundo da vilania e acima de tudo, é muito ambiciosa. Mas a sua grande fraqueza
fraqueza é estar presa em um filme que os protagonistas são essas aberrações amarelas, e isso faz com que a sua vilania e a sua força tenham que diminuir para caber na trama. A história dela se resume em que desde a infância ela sempre sonhou em ser a rainha, até perceber que a monarquia inglesa é uma sujeira e não permite que alguém que não seja da família real assuma o trono, e isso faz ela se tornar uma vilã, com o objetivo de tomar o poder usando apenas a força bruta e a maldade, e para isso ela teria que realizar a seguinte missão: roubar a coroa da rainha. Mas quando os Minions conseguem roubar a coroa por acaso e se tornam reis, ela fica com raiva e agora quer destruí-los. Até o momento dela se voltar contra os Minions, a composição dela estava totalmente comum e sem nada de muito impactante. Era uma mulher que ficava gritando e só, mas uma vez que ela se torna rainha e começa seu plano para executar os Minions, as coisas não melhoram muito, mas até que muda um pouco, se convertendo em uma mulher menos engraçada e mais cruel, revelando até uma certa psicopatia, que combinada com a voz da incrível Sandra Bullock, até rendem uns momentos divertidos. Outra coisa a se destacar dela é o seu design, que mesmo sendo simples, tem o seu charme. O vestido vermelho que parece que foi feito pelo Homem de Ferro e o penteado característico dos anos 60. E o mais legal dela é justamente por ela não ser tão previsível quanto os outros vilões dessa franquia, mostrando sua dualidade na cena que se revela contra os Minions. Ela parecia uma pessoa gentil quando conheceu eles, e logo em seguida já mostrou o seu verdadeiro caráter vilanesco, que fica pior a cada minuto que se passa o filme. Enfim, por mais que ela não tenha um desenvolvimento nem nada do tipo, ela até que apresenta certas mudanças com o decorrer da história, que a fazem se tornar até que uma vilã memorável. Enfim, próximo. Em nono lugar, Dr. Nefário. É óbvio que um principal funcionário do GRU estaria na lista. Dr. Nefário é um cientista muito talentoso e braço direito do GRU no mundo da vilania, e eles se conhecem desde que o GRU era apenas uma criança. Isso é mostrado em Minions 2, onde o Nefário ajuda o GRU a fugir de uma enrascada, e na cena pós-créditos do filme mostra eles dois se unindo. Ele tem aquela aparência de cientista maluco estereotipado, mesmo que o seu comportamento seja bem tranquilo. E outra coisa a se destacar dele é a sua amizade com o GRU, pois ele quase sempre demonstra muito respeito pelo vilão que é o GRU, mesmo que ele duvide do careca várias vezes. Mas eu coloco ele numa posição um pouco mais elevada na lista por dois momentos específicos que são protagonizados por esse velhote. O primeiro é que no segundo filme ele simplesmente abandona o GRU, que era o seu melhor amigo, apenas porque ele estava tentando dar um rumo melhor para sua própria vida. E não bastando isso, ele ainda tira os Minions do GRU, ou seja, ele descartou seu fiel companheiro e ainda roubou os capangas dele, fazendo ele se tornar um antagonista. E sim, eu sei que ele se arrepende no final, mas isso não exclui o fato dele ter abandonado o próprio amigo. E o segundo e mais importante motivo para eu considerar ele um personagem tão marcante, mesmo sendo um coadjuvante, foi quando ele devolveu as filhas do GRU para o orfanato. Eu lembro que quando vi essa cena na infância, fiquei muito puto com esse velho safado. Pela primeira vez na vida, o GRU se sentiu feliz, se sentiu completo, e esse velho vai lá e acaba com tudo isso, se tornando otário não só na vida do GRU, mas na vida das meninas também, pois elas eram órfãs que trabalhavam para continuar morando no orfanato e ainda sofriam maus tratos caso não conseguissem bater a meta de biscoitos vendidos. E quando pela primeira vez na vida elas não estavam precisando trabalhar e ainda tinham uma família, esse coroa vai lá e acaba com a felicidade de todo mundo, inclusive com a do espectador. Nossa, eu nunca vou esquecer a raiva que eu senti dele quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Mas enfim, próximo. Em oitavo lugar, Sr. Perkins. Agora um dos vilões mais realistas dessa lista. O Sr. Perkins de Meu Malvado Favorito 1. E o que é mais realista e assustador do que um banqueiro te cobrando nada? Quando você chega na vida adulta, os boletos se tornam os maiores vilões. O seu papel no filme é simples. Ele é o gerente que trabalha no Banco do Mal, onde o GRU pega empréstimos para financiar suas invenções. E isso dá a ele um grau de superioridade sobre todos os vilões, incluindo o GRU, que desde a sua primeira visita se mostra aterrorizado pelo seu visual imponente e poderoso. O cara parece um político, mano. E todo mundo sabe que, pelo menos no Brasil, os maiores vilões são os políticos, tá ligado? E ao contrário de todos os vilões que já apareceram nessa franquia, o Sr. Perkins é o único que o GRU sente medo e respeita. E embora ele não apareça em outro cenário que não seja o seu escritório, sua presença permanece constante em todo o filme, porque sem o seu suporte, o GRU não consegue realizar seus planos. Esse cara sempre
usa técnicas de intimidação para gerar um verdadeiro pânico no Gru. Seja algo mais simples, como esmagar uma maçã para demonstrar que ele está com raiva, ou algo mais sério, como comparar o Gru ao Vetor, acabando totalmente com a autoestima do Gru. Pois convenhamos galera, o Vetor não chega nem aos pés do Gru no quesito vilania. O Sr. Perkins se mostra como um vilão simples, mas ao mesmo tempo efetivo e realista, e tudo muda quando é revelado que ele é o pai do Vetor, sendo o Vetor o principal antagonista. Pois é, quando é revelado que o Sr. Perkins é o pai do Vetor, e os dois juntos estão planejando sabotar os planos do Gru, de roubar a lua, capturando as filhas dele pra mexer com o psicológico do careca. Mano, o cara já é careca e você ainda rouba as filhas dele? Isso é muita molecagem. E por isso, para mim, o Sr. Perkins é um ótimo personagem por causa de todo o seu carisma ameaçador e o toque de realismo que vem acompanhado dele. Mas enfim, próximo, em sétimo lugar, Marlena Gru. Agora está a pessoa que mais feriu o Gru em toda a sua vida, e talvez a principal responsável por fazer o Gru seguir o caminho da vilania, a sua própria mãe, Marlena Gru. Se tem um aspecto que eu realmente gosto muito em meu malvado favorito 1, além da relação bem desenvolvida entre o Gru e as suas filhas, é como a trama sabe encaixar bem a motivação do Gru em querer roubar a lua, ao mesmo tempo que utiliza de flashbacks para dar um foco na Marlena, dando assim mais camadas para o personagem do Gru, que tem todo um passado traumático causado por sua mãe negligente. Ela nunca apoiou o Gru em nenhum momento, sempre diminuindo o próprio filho em troca de nada. Sabe aquele meme, o passado do vilão? Pois é, se encaixa perfeitamente na maneira que a Marlena tratava o Gru na infância. E por isso que eu disse antes que ela foi a principal responsável pelo Gru ter escolhido o caminho da maldade, já que por trás de toda aquela obsessão dele em fazer algo grande que possa entrar pra história, como roubar a lua, no fundo ele só queria que a Marlena sentisse orgulho dele. E como foi visto em Minions 1, ela levou o próprio filho para uma espécie de Comic Con dos vilões. Ou seja, além de tudo, ela ainda incentivava o próprio filho a entrar nesse mundo da vilania, levando ele para convenções de vilões, mano. Porém, para não ser injusto, no final de meu malvado favorito 1, ela finalmente admitiu que estava orgulhosa dele, revelando que ele até sabia cuidar de filhos melhor do que ela, simbolizando assim a redenção de uma vilã. Em sexto lugar, Balthazar Brett. Balthazar Brett. Esse mano aí era a maior estrela infantil da televisão nos anos 80, mas depois que a puberdade o atingiu, Hollywood nunca mais lhe ofereceu trabalho, fazendo ele ficar desempregado, coitado. Ele ficou com tanta raiva dessa situação que agora planeja roubar um diamante para utilizá-lo como fonte de energia em um robô gigante que vai destruir Hollywood. Os anos 80 é um tema muito legal, mas convenhamos que ele está sendo tão utilizado na mídia atualmente que está se tornando até um pouco saturado. Porém, eu admito que essa história de uma estrela fracassada de Hollywood dos anos 80, que baseia toda a sua personalidade na única época da sua vida em que ele foi feliz, me agrada muito. Me lembrou até o Peter Pan, que se tornou um vilão no novo filme do Tic e Teco. Inclusive, recomendo muito esse novo filme do Tico e Teco, ele é muito bom. E ao invés do Balthazar seguir em frente com a sua vida, esse maluco ficou remoendo a sua nostalgia da década dos anos 80 e deixou sua raiva pela televisão o consumir completamente. E mesmo com essa bagagem emocional, ele é um criminoso muito habilidoso e confiante, chegando até a usar o seu talento para atuar que aprendeu na época que era ator para realizar os seus crimes, se passando por outras pessoas, como quando ele finge ser a esposa do Gru para poder capturar suas filhas no maior estilo Missão Impossível. Ele também utiliza equipamentos para fazer seus crimes, que em sua maioria eram brinquedos dos anos 80, tipo ioiô e cubo mágico, além de que seu estilo de combate é sempre através de movimentos de danças antigas. Outra coisa legal desse personagem é a sua rivalidade com o Gru, pois ele passa boa parte do filme frustrando seus planos, oferecendo um certo desafio para o protagonista. Isso sem falar da sua dublagem, que foi feita pelo co-criador de South Park, Trey Parker, e como sempre ele dá um show de atuação de voz. Pra quem não sabe, o Trey Parker é quem dubla tanto o Randall Marsh como o Eric Cartman também. De modo geral, o Balthazar Brett tinha potencial para ser um antagonista muito melhor do que ele foi. O problema é que ele participa justamente de Meu Malvado Favorito 3, que é um dos piores filmes da saga, porque tenta conciliar 6 tramas ao mesmo tempo, e por isso, o Balthazar aparece na maioria das vezes sem uma grande função narrativa, apenas para fazer piadas ou coisas do tipo, desperdiçando boa parte do carisma que ele tem. E assim como o Maxime, eu admito que esse cara tem estilo, usando aquela roupa roxa e tals, tirando aquela careca atrás, né? Que coisa horrorosa. Em quinto lugar fica os Minions.
Agora eu fico responsável por fazer essa franquia render tanto dinheiro para os cofres da Illumination, os Minions. E embora eles não tenham cometido muitas vilanias durante os filmes, eles podem sim ser considerados vilões, pois eles sempre possuem a missão de ajudar o maior vilão do mundo, chegando a ajudar Napoleão Bonaparte e o próprio Drácula. E isso é mostrado desde a origem deles aqui na Terra, onde na verdade, os Minions existem desde antes dos seres humanos. E durante o seu nascimento aqui na Terra, eles perceberam que precisavam de alguém para protegê-los. E daí começou essa obsessão deles para encontrar vilões para servirem, com a sua história sendo contada em Minions 1 de 2015. E no final desse filme, eles finalmente conhecem o Gru. Bom, não tem muito o que falar dos Minions. Esses carinhas amarelos nunca tiveram uma grande história por trás em nenhum dos filmes em que aparecem, pois a sua função na narrativa é apenas servir de alívio cômico. Mas eu coloquei eles numa posição tão elevada na lista, justamente por eles serem o rosto dessa franquia. E por mais que a participação deles fique mais besta a cada filme, muito por eles serem personagens que são destinados a crianças muito novas. E também porque a Illumination realmente não está mais tentando contar boas histórias. Eu vejo a Illumination como um estúdio que dominou o algoritmo do cinema e consegue fazer filmes ruins e ao mesmo tempo tirar muita grana deles. Mas deixa a minha frustração com a Illumination para outro vídeo. E pensando aqui, acredito que o único filme que os Minions realmente são bem utilizados é Meu Malvado Favorito 1, pois nesse filme, os Minions representam em certa medida a ponte que uniu o Gru com as suas filhas, pois enquanto o Gru trata elas apenas como passaporte para conseguir se infiltrar na base do Vetor, os Minions se divertem e fazem com que a experiência delas na casa do Gru seja mais divertida, sabe? E a cena em que um Minion compra um unicórnio de brinquedo para Agnes tem uma importância muito grande no desenvolvimento da relação entre eles. E quem não lembra daquele momento que o Gru desiste do seu plano de roubar a Lua e os Minions o ajudam com seus próprios salários para construir o foguete? No final de Minions 2, o Gru estava prestes a ser destruído pelo Sexteto Sinistro. É então que chegam os Minions e o salvam. Dito isso, fica claro que se o Gru se tornou o maior vilão de todos, boa parte do seu sucesso foi graças aos carinhas amarelos. Então eles merecem essa posição na lista. Em quarto lugar, Senhora Hatch. Agora talvez aqui seja a personagem mais cruel de toda a Illumination. E que se essa lista fosse feita de acordo com o grau de maldade dos personagens, com certeza ela ficaria em primeiro. Senhora Hatch de Meu Malvado Favorito 1. Desgraçada. Ela mandou as filhas do Gru e outras garotas para trabalhar sem remuneração como verdadeiras escravas vendendo biscoitos. Dava as crianças para qualquer idiota que falasse bonito com ela, sem investigar se era uma boa pessoa ou não. E coloca os ovos em uma caixa caso eles se comportassem mal, ou se seus pais adotivos os devolvessem. Mano, isso é pior do que CLT. Pelo menos quem trabalha como CLT recebe no final do mês. Essas coitadas nem recebem e ainda são presas se não atingirem a meta da firma. Vai se lascar, meu irmão. Essa mulher é o capeta. Mano, ela faz isso com órfãos. Órfãos. Poxa, mano, eles já não sofreram o suficiente não tendo pais. E você ainda vai lá e humilha. Cara, isso não existe. Ela é uma das vilãs mais realistas da Illumination. Ela não é uma caricatura. Ela é uma mulher de negócios que se aproveita de crianças pobres. E o pior é que esse tipo de ser humano existe na vida real. Esse tipo de já aconteceu. Outra coisa meio bizarra nela é que por mais que ela esteja cometendo atitudes muito malignas, ela sempre mantém um tom de voz calmo e maternal. E as roupas que ela usa são condizentes com a das nossas tias, tá ligado? Esse toque passivo-agressivo que ela utiliza torna essa personagem ainda mais assustadora. E o pior disso tudo é que ela nunca sofre as consequências de seus atos. Ela nem esconde as maldades que faz. A caixa que ela usa como prisão fica lá exposta pra todo mundo ver e dane-se. Esse jeito de tiazona só me lembra aquela doida da fada madrinha do Shrek 2. Qual dessas duas tiazonas é mais maldosa? A fada madrinha ou a senhora Hatch? Deixe aí nos comentários. Em terceiro lugar fica o El Macho, agora o vilão mais macho da franquia. A introdução desse personagem é a própria definição de vilania. É só lembrar da cena onde ele perde a vida dele. Aquilo sim é brabo, meu irmão. El Macho era o vilão mais temido do México, conhecido por cometer assaltos usando apenas as suas mãos e com nenhum rival à altura para detê-lo. Foi então que um dia, cansado da sua vida de vilão, decidiu bater as botas da maneira como todo homem deveria fazer, se lançando em um
vulcão com dinamites e granadas e ainda por cima amarrado em um tubarão. E esse foi o fim do El Macho. Porém não, porque agora ele é só um gordão que administra o restaurante. Contudo, agora ele quer voltar à sua vida de vilania, e para isso ele captura os Minions com o intuito de transformá-los em seu próprio exército, e assim conquistar o mundo. A característica que mais chama a atenção nesse personagem é o seu carisma. Por diferente dos outros filmes dessa saga, o El Macho não tem aquele excesso de cenas vazias, e os momentos em que ele aparece ajudam a desenvolver algum tópico da história. E não só isso, mas esses momentos são muito bem ilustrados por todo o carisma que esse vilão mexicano possui. E esse carisma ajuda a montar o mistério que percorre a trama dele, pois a sua personalidade esconde a sua vilania, fazendo o público acreditar que ele é apenas um gordinho gente boa e não um antagonista do longa. Agora, falando sobre as suas maldades, o El Macho ganha muitos pontos, não só pelas ações cometidas no seu passado como super vilão, mas pelo que ele faz no presente também. Incriminou o cara que vende perucas, raptou o amor da vida do Gru, mandou destruir as filhas do Gru, roubou não só o exército do Gru, mas o seu principal funcionário e amigo também. Ele realmente tentou destruir tanto o protagonista como tudo que ele mais amava. Esse mexicano é terrível. Entretanto, mesmo com todas essas qualidades, o ponto que mais se destaca em toda a construção desse personagem é o mistério que o cerca, pois é algo que não aconteceu em nenhum filme dessa franquia. Ele é um vilão surpresa, porque quando o Gru o vê no restaurante, ele suspeita de que o Eduardo Pérez é o El Macho, porém o espectador não tem certeza disso, já que em nenhum momento fica realmente claro. E o El Macho é bem construído desde o momento que contam a sua história. Por diferente dos outros vilões que aparecem na Illumination, esse aqui fica sempre com aquele toque de mistério, gerando assim uma ambiguidade sobre o personagem e dando camadas à construção dele, fazendo com que o Eduardo seja um dos únicos personagens ligeiramente complexos em todo o estúdio. Somando isso com o carisma que ele apresenta quando está disfarçado de Eduardo Pérez, tem momentos que ele é tão carismático e gente boa que o público até esquece que na verdade ele é um vilão. E as revelações que vão acontecendo com o decorrer da história, como quando é mostrado que ele que estava capturando os Minions, que ele que tinha oferecido outro emprego ao Nefário e que ele é o pai do namorado da Margot. Obviamente não estou dizendo que ele é o vilão mais complexo do mundo. Se ele estivesse no ranking da DreamWorks, por exemplo, não entraria nem no top 15, mas se tratando da Illumination, em que a maioria de seus filmes são rasos, o El Macho cumpre muito bem o seu papel como antagonista. E pra ser bem sincero, ele só não está numa posição melhor na lista por causa do seu desfecho. O cara chegou na sua forma mais poderosa e consequentemente no seu auge de poder, em que ele parecia imparável e prestes a derrotar o Gru quando foi vencido por um simples batom de choque e pela arma de peido. Ou seja, toda a construção que os escritores fizeram em cima dele foi descartada em prol de fazer uma piada besta de pum e encerrar o filme com um musical. Illumination sendo Illumination. Em segundo lugar, Vetor. E a razão do Vetor triunfar tanto em seu papel de vilão é que nesse filme, diferente dos outros da franquia, o Gru é um vilão, e o estúdio foi muito inteligente em criar um vilão que podia inspirar medo, porém ao mesmo tempo ser um alívio cômico, dando a ele um lado engraçado, um lado irritante, um lado intimidador e um lado onde ele abraça o ridículo do seu papel. Vetor, como todo mundo conhece, é o mais novo vilão do momento, que está comemorando seu sucesso após fazer o maior roubo do século. O safado roubou uma pirâmide do Egito, mas o seu constante desejo de impressionar seu pai, o Sr. Perkins, e de ser o maior vilão de todos os tempos, termina competindo com o Gru na batalha para roubar a lua. Um plano bem idiota, diga-se de passagem, mas é por meio dele que o Gru adota suas filhas e os dois personagens se encontram na trama. Para começar, já se percebe que os roteiristas da Illumination buscaram criar o personagem mais irritante que eles pudessem, mas isso sem sacrificar a sua comédia e carisma. Desde a sua introdução, onde ele se aproxima do Gru igual aquele sobrinho que pede pra jogar no seu celular, tá ligado? Passando pelas armas estúpidas que ele inventa, até mesmo todos os confrontos em que ele vence o protagonista por meio dos seus aparatos tecnológicos. E ele ainda tira onda com o Gru da maneira mais ridícula e engraçada possível. O personagem não deixa de mostrar o seu grande carisma em cada cena que aparece, porque quase tudo que ele fala é engraçado. E pra ser honesto, eu realmente reconheço que aqui a Illumination fez um bom trabalho, pois o Vetor consegue ser interessante em todos os momentos que ele protagoniza, embora ele brilhe sob uma luz diferente, a da estupidez. E também tudo isso ganha uma nova dimensão quando a gente lembra da excelente dublagem brasileira feita pelo Márcio Smelling, que eu boto a cara a tapa pra falar que ela consegue ser ainda melhor do que a dublagem original do ator Jason Segel. Que não me entenda errado, ela é sim muito boa, mas o carisma que o Mellion entregou na voz do Vetor
Vetor a torna, pelo menos na minha opinião, uma das melhores dublagens da história da dublagem brasileira. É simplesmente perfeita, não tem do que reclamar. As piadas que ele faz, embora sejam um tanto repetitivas, são muito engraçadas e compõem perfeitamente a construção desse personagem, que é ser um vilão tão patético que faz nós, o público, se acabar de rir em cada diálogo. O Vetor é um personagem imprevisível. As atitudes dele, como por exemplo, esconder a pirâmide atrás da sua própria casa, são hilárias. E o mais impressionante dele é que, apesar de ser um palhaço, o Vetor é a combinação perfeita de ridículo e perigoso, equilibrando a sua própria incompetência com momentos verdadeiramente ameaçadores, como quando ele captura as filhas do Gru, quando ele faz o Gru cair em cada uma de suas armadilhas, e como não esquecer da luta entre o Gru e o Vetor, em que o Vetor consegue roubar o raio encolhedor do Gru, humilhando completamente o nosso malvado favorito. E apesar da sua atitude infantil e os seus gadgets ridículos, existe uma certa capacidade do Vetor em lidar com os inimigos. Só o fato dele ser um garoto rico e mimado, e que, pra piorar, é filho do dono do banco, já faz o espectador ficar puto com esse miserável. A sua arrogância e o seu sentimento de superioridade só aumentam a importância dele na trama, e ao mesmo tempo compõem a satisfação quando ele é derrotado no final, onde ele recebe uma punição à altura da sua pilantragem, pois ao querer roubar a lua, acabou morando nessa mesma lua. Juntando isso àquele confronto que eles têm nas cordas, com a Margot quase caindo, gerando uma real tensão no espectador, fazendo o Vetor um vilão bem ameaçador. E quando foi mostrado o que aconteceu com ele na lua, onde pela mesma arrogância que ele apresentou no filme original, acabou ficando preso para sempre em Marte. E antes que alguém venha comentar que ele apareceu no final de Meu Malvado Favorito 4, pra mim, aquele final foi tão horroroso que eu sinceramente nem considero que ele existiu. Qual sentido faz o Gru dançar com os vilões que ele mandou pra cadeia, mano? Todos esses caras odeiam o Gru, por que eles ficariam dançando com ele? Em primeiro lugar, Felonious Gru. Agora o personagem principal de todo esse universo, Felonious Gru. E sim, o nome dele não é Gru. Gru é o sobrenome. O verdadeiro nome é Felonious. Fica aí a curiosidade pra quem não sabia. Bom, o Gru é o maior vilão de todo esse universo, tendo roubado a coroa da rainha com apenas 8 anos, e sendo o único no mundo a conseguir roubar a lua. Esse careca não é pouca coisa não, e por mais que ele tenha abandonado a vilania no segundo filme, todo mundo sabe que o Gru como vilão é muito melhor do que o Gru sendo herói, e realmente não dava pra colocar o Felonious em outra posição. Ele é muito carismático, além de apresentar um design icônico e engraçado, ter os melhores ajudantes, mas principalmente por conter uma excelente construção de personagem no seu primeiro e segundo filme, porque depois daí vira bagunça, né? Eu já expliquei isso no meu vídeo falando sobre a decadência de Meu Malvado Favorito. Pra começar, a gente pode citar o motivo que fez ele se tornar um vilão, e inclusive, o causador desse motivo também já apareceu nesse ranking, a sua própria mãe, pois ela negligenciou e humilhou seu próprio filho em toda a sua infância, fazendo ele crescer com um sentimento de rejeição, a ponto de fazer qualquer loucura pra dar orgulho pra sua mãe, incluindo até roubar a lua. Outra cena que ajuda a explicar essa vilania acontece no segundo longa, quando é mostrado que todos da sua escola o odiavam e tinham nojo dele. O cara parece até o Chris, mano, todo mundo odeia ele. E essa falta de amor familiar e de amizades na escola o tornaram um homem frio que não demonstra sentimentos, sendo tomado pela raiva e ódio para com os seres humanos, a ponto dele congelar pessoas sem nenhum motivo, só pelo prazer de fazer maldades. Outros momentos que exemplificam essa maldade do Gru acontecem em Minions 1 e 2, onde em Minions 1 ele é visto em uma conversão de vilões e mais tarde o safado ainda consegue roubar a coroa da maior vilã do momento, a Scarlet Overkill, isso tendo apenas 8 anos. Posteriormente em Minions 2, quando ele já tem 11 anos, é mostrado ele cometendo várias ações maldosas, como expulsar todo mundo do cinema para ele poder assistir sozinho e comer sorvete na frente de pessoas que estão fazendo academia. Essas cenas do Gru criança são muito boas e mostram como ele é um psicotapa desde a infância, porém revelam as infelicidades que ele passou em sua vida, pois quando todos os seus colegas ao saírem da escola são recebidos com amor pelos seus pais, o Gru não tem nenhuma figura familiar o esperando, pois ninguém se importa com ele, a não ser os Minions, né? E até o fato dele abandonar a vilania para se tornar um pai de família e mais tarde um agente da Liga Anti-Vilões é bem desenvolvido, com aquela cena no parque de diversões do primeiro filme
filme sendo uma verdadeira aula de como montar a redenção de um personagem, pois ali ele conheceu o amor pela primeira vez, e não um amor romântico clichê que a gente vê em vários filmes, mas um amor paternal e adotivo, ridiculamente bem escrito, que faz o público comprar com todas as fichas a construção dessa relação. Eu realmente adoro o primeiro filme dessa franquia, e fico triste em acompanhar toda a decadência que aconteceu nos filmes da Illumination, pois hoje em dia ela não está mais preocupada com a arte, e sim apenas com o dinheiro das bilheterias e dos produtos licenciados. Pois é, rapaziada, o Felonious Gru não é apenas o melhor vilão dessa saga, mas o melhor personagem de toda a Illumination. É isso aí, rapaziada, mais um ranking concluído no canal, dessa vez com todos os vilões da franquia Meu Malvado Favorito e Minions, do pior ao melhor. Foi um tanto difícil falar sobre esses personagens, porque poucos deles realmente têm um bom desenvolvimento ou complexidade. A maioria serve apenas para fazer piadas. O que não é ruim, pois essa é justamente a proposta do filme. O maior problema não é nem a falta de uma super história por trás, mas que pelo menos eles sejam bem utilizados durante o filme. O Balthazar Brett e o Maxime Lemal, por exemplo, tinham muito potencial para serem tão bons quanto o Vetor e o El Macho, mas pelo número excessivo de subtramas que os longas da Illumination apresentam, esses personagens ficam totalmente de lado, desperdiçando muito do potencial deles. E isso vale para vários filmes da Illumination que desperdiçam a oportunidade de contar boas histórias em prol de vender cada vez mais produtos, pois quanto mais subtramas, mais personagens, e quanto mais personagens, mais bonecos desses personagens. E aí você já sabe, né? Quanto mais bonecos sendo vendidos, mais dinheiro para a Illumination. E galera, eu sei, ainda tem muitos rankings para fazer. Ainda tenho que analisar os vilões da Blue Sky, da Sony e os quase 70 vilões da Disney. E nossa, mas esse vídeo vai dar muito trabalho. Eu nem sei se eu vou estar vivo quando concluir, mas pode ficar tranquilo que um dia esse ranking sai. E é isso, pessoal. Eu agradeço de verdade por você ter me assistido até aqui, e peço encarecidamente para que você deixe um like e um comentário para me ajudar no engajamento. E que você se inscreva no canal e me siga no Instagram. Lembrando que meu Insta é o mesmo nome do canal, Pericles Lima 1. Então por favor galera, segue lá. No mais é isso. Fique com Deus que é a base de tudo e tchau!